falta de infraestrutura. Eu estava dizendo aqui no intervalo interativo da dificuldade que os nossos irmãos no Rio Grande do Sul estão enfrentando agora com a falta de água potável. A Marinha Brasileira mandou um navio com a capacidade de produção de água potável para poder atender a população. Agora tô te ouvindo, Mauri, tá me ouvindo? Ainda não tô ouvindo a Mauri não. Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou trazendo outra reportagem enquanto a equipe técnica do Suítes vai fazer a comunicação com a Mauri e a gente traz ela ao vivo. Mas lembrando, meus amigos, que na situação que nós estamos vivendo hoje no Rio Grande do Sul, uma situação de guerra. Muitos comparam a tragédia do Rio Grande do Sul com a Katrina, com o furacão. Lembra que deixou parte dos Estados Unidos, né? Uma parte muito destruída. E hoje os impactos que nós estamos vendo nas imagens, né? Se é possível a gente mensurar através de uma imagem, que é uma coisa difícil, né? Uma coisa é a gente falar olhando daqui, a outra é estando lá. Conseguiram restabelecer a comunicação com a Mauri. Ô Mauri, boa tarde, você está me ouvindo bem? Oi, William, tô te ouvindo bem, sim. Agora, falando sobre as chuvas que tu tinha perguntado anteriormente. Sim, é previsão de chuva para o sul do estado e também para a fronteira ali próximo da Argentina. O sul do estado começa a ser a nova preocupação do governo aqui do Rio Grande do Sul e também, é claro, de todo o país. Isso porque além de toda essa água que está aqui em Porto Alegre, que desce da Serra, da região central, que causou esse estrago aqui na região metropolitana, agora ela desce pela Lagoa dos Patos até a Zona Sul, até escoar no Oceano Atlântico. E além disso também tem previsão de chuva. Nesse momento eu tô aqui, vou mostrar para vocês. Caminhei por dentro d'água, tô aqui num asilo, o asilo mais antigo de Porto Alegre, asilo Padre Cacique, que estava pedindo doação de água, viu? O grande problema que a gente tem em Porto Alegre hoje é a falta d'água. Tô aqui, vocês podem ver, lá atrás, estádio Beira-Rio, completamente tomado pela água. Eu atravessei aqui, vim a pé no asilo para saber como estava a situação. É claro, é um asilo é um dos símbolos de Porto Alegre, é claro, né, no cuidado ao idoso. Então aqui eles estão precisando de doação de água e já aproveito desse pedido para para todo mundo que está acompanhando a Itatiaia. Se quiser fazer doação para o Rio Grande do Sul, água, pessoal, água. A gente está com muito problema de abastecimento de água aqui. 70% de Porto Alegre está sem água. Agora pela manhã a prefeitura religou e aí 35 bairros já na Zona Norte, né? 35 bairros já puderam ser atendidos, mas a gente sofre muito com o abastecimento da água. E esses locais, aliás, de difícil acesso, eu vou virar a câmera aqui para mostrar como o asilo está ilhado por todos os lados. Está ilhado para quem vem pela Zona Sul, está ilhado para quem vem ali pelo Beira-Rio e está ilhado para quem vem pela Zona Central. Então aqui só passa barco ou jipes, caminhões bastante altos. Os números gerais aqui do desastre no Rio Grande do Sul, de acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil, dá conta de 90 óbitos e mais de 130 desaparecidos. Outro problema que a gente está enfrentando bastante aqui, além de o alerta de nova chuva, além das questões de desabastecimento de água, de alimentos, de gasolina, a gente também está enfrentando o problema da criminalidade. Em muitos pontos da cidade, como por exemplo na Zona Norte, também em Canoas, os bandidos estão se aproveitando dessa situação de calamidade e eles estão indo até os pessoal que trabalha no resgate, os voluntários, com botes para tentar roubar os barcos dos voluntários, os jet skis dos voluntários também. E agora há pouco o governador Eduardo Leite também informou que mais 400 policiais da Força Nacional, eles estão vindo aqui para o Rio Grande do Sul, para a região metropolitana, para aumentar esse policiamento. Isso porque nossas forças de segurança e armadas originais aqui do Rio Grande do Sul, né, Brigada Militar, Polícia Civil, também nosso contingente do Exército, eles já estão trabalhando nos resgates. Então, para fazer a segurança, tá faltando gente. E por isso a Força Nacional também tá vindo aqui para Porto Alegre, William. Mauri, aí no sul, eu estava comentando com a turma aqui que essa situação dos saques, eu vi isso acontecendo no Rio de Janeiro, eu vi isso acontecendo em São Paulo. Sempre que você tem uma tragédia, você tem uma parcela da população que se aproveita quando o morador sai de casa para poder fazer o saque. Por isso que muitos moradores lutam, né, para deixar o imóvel, demoram muito a deixar o imóvel. Inclusive nós abordamos isso com o governador no sábado, quando você conseguiu entrevistar ele, e nós falávamos da resistência de algumas pessoas em abandonar as suas casas, porém com o risco do aumento do nível da água, você tinha que tirar a pessoa de dentro de casa. Aí em Porto Alegre nós temos um problema muito sério com as facções criminosas que atuam em Porto Alegre, a turma dos bala na cara, os manos, não é isso, turma?
a nomenclatura, essas nomenclaturas aí dessa bandidagem, não é isso? A gente tem recomendação, né, de não ficar... Oi, pode falar, tô te ouvindo. A gente tem essa recomendação, né, de não ficar fazendo essa propaganda para esse pessoal, ressaltando o nome deles, mas são eles mesmos, viu? E em Canoas, ali no bairro Matias Velho, que é um dos mais atingidos, a gente traz isso desde a última semana, é um bairro muito grande, é um bairro de metade do bairro, assim, é um bairro mais humilde, né? Então, diríamos que é mais uma favela, assim, não fica em morro, mas tem muitas facções ali, tem muito... O principal ponto de tráfico de drogas de Canoas é no bairro Matias Velho. Então é um bairro que, assim como todas as outras comunidades do Brasil, a maioria absoluta são trabalhadores, são pessoas do bem, 99,9% são essas pessoas. Mas ali é um ponto de tráfico e é um ponto o reduto dessas facções, né? E aí então, é bom. O que eles estão fazendo? Eu entendo que que essa cultura, né, de não falar até no nome deles, né, para não ficar criando uma espécie de herói do mundo do crime, mas fato é, meus amigos, que o crime organizado ele precisa ser enfrentado no Brasil. Que a gente está enfrentando agora ali no sul do país, com esse ataque aos voluntários, parte de uma facção criminosa que domina um território no sul. E ela tem nome, tem liderança, e nós não podemos esquecer da atuação do crime organizado no meio de uma tragédia. E isso precisa ser enfrentado, seja os balas na cara, os manos, e existe um comportamento da quadrilha no sul. Eu lembro de um colega meu, o Mota, Alexandre Mota, apresentador, que uma vez ele fez um comentário sobre um bandido, o bandido foi lá e jogou uma bomba na casa do Mota. Então a gente tem que dizer pro vagabundo o seguinte, ó, quem manda aqui é o Estado. As pessoas estão sofrendo, perdendo as suas casas, perderam seus animais, seus parentes, e vocês ainda estão saqueando o povo? Que resposta que o Estado tem que dar firme em cima dessa vagabundagem? E em relação à falta de água, a Marinha Brasileira está enviando um navio com capacidade de produção de 20 mil litros de água potável. A gente está com um cenário muito parecido com pandemia, né? Ou seja, comércio fechado, indústria paralisada, o Estado literalmente parou, correto? Mauri? Exatamente. Oi, William, tô ouvindo. Então, o Estado parou, né, Mauri? Exatamente, a gente vai ter condições muito severas na economia, porque diferente de outras tragédias, né, o governador Eduardo Leite vem falando sobre isso, diferente de outras tragédias que foi numa localidade só, ainda que com maior número de mortos, essa enchente no Rio Grande do Sul, que é a maior desastre natural da nossa história, afeta todo o estado. E não Ai, tem uma abelha aqui em mim agora. Afeta todo o estado. Não só o... Ai, gente, a abelha tá em mim. Ui. Mas é tudo que a gente precisa hoje, é uma abelha. Ela tá onde? Na câmera, Mauri? É isso? Não bate na abelha, não, porque braço. ela pode... Ela não... Não, ela tava no meu braço. Bom, já saiu? Tava no meu braço. Já saiu. Bom, vamos lá, Mauri. Aí, desculpa, gente. O destempero, perdão o destempero, não, mas eu fiquei entendo, com medo Mauri. dessa abelha. Eu entendo, você deve estar muito cansada. Então, você está nessa batida há mais de uma semana, não é isso? É que a gente está nessa batida. Pessoal, no momento que aqui, ó, registro ao vivo a chegada de voluntários aqui no asilo, ó, trazendo água, mantimentos. Aqui no asilo eles precisam muito mais de água mesmo. E como tá muito cheio aqui na frente, né, na Avenida Padre Cacique, só passa barco ou jipeiros ou caminhões bastante altos. Então a gente conseguiu registrar bem o momento chegada, que os jipeiros chegam aqui para É a turma Aliás, do troller, né? São troller, é aquele... Isso, a turma do troller, a turma que curte uma trilha, né? Muita gente desceu pro sul para poder ajudar, a turma que tem 4x4, os trilheiros. A gente tem muita gente em Minas, né, que participa desta ação. Mauri, a gente falava sobre o problema da água e você estava falando assim, água, você estava até gritando aqui, estava falando com a turma aí no intervalo, e a gente estava falando que desligaram algumas bombas por questões de segurança, e aí a água potável não está conseguindo chegar às casas das pessoas, não é isso?
Exatamente, William. E além disso, além das casas de bombas, elas fazerem esse serviço de administrar a água, elas fazem principalmente o serviço de administrar este fluxo de água, né? Então as casas de bombas, elas trabalham para que essa água que vem do Guaíba, ela não se espalhe pela cidade. O que acontece? Além do avanço da água do próprio lago, né? O próprio rio Guaíba, na sua margem, há também pontos de alagamento que vêm pelos bueiros, pela tubulação, porque essas casas de bombas, elas sendo desligadas para evitar que a eletricidade entre em contato com a água e haja problemas como uma explosão, como teve num posto de gasolina, essa água não é mais administrada, esse fluxo de água, então eles precisam... Deixa aqui, por favor, estão me oferecendo uma água agora, muito obrigada. Esse fluxo de água acaba que vai indo pela tubulação mesmo, pelos bueiros, e boa parte das áreas mais urbanas, assim como é esse bairro que eu tô agora, claro, é próximo do rio, mas o Menino Deus também é um grande bairro urbano, começa a alagar pelas tubulações, pelo próprio esgoto mesmo, pelos próprios bueiros. Esse rapaz que ofereceu água para você é voluntário, ele tá junto com os jipeiros, é isso? Isso, ele pergunta de onde ele é, se ele é de Porto Alegre mesmo ou se ele é de outro estado. Amigo, vem aqui. Tu mesmo. Oi, eu? Tu é aqui de Porto Alegre? De onde tu é? Sim, somos de Porto Alegre e Gravataí, né? A gente está desde quinta-feira nessa luta contra essa água. Já resgatamos pessoas em Gravataí, Ilha da Pintada, Eldorado. Passamos 3 dias tirando as pessoas no Maitá e agora a gente recebeu um pedido de ajuda aqui no asilo e a única forma de chegar era com os Jeep ou com barco, mas a gente estava com os Jeep que era mais fácil. Acabamos enfrentando aí para ver o que necessitava aqui no asilo. Amigo, deixa eu dizer uma coisa que todo mundo que está enfrentando aqui essa crise está sentindo, né? Como é que tu tá, assim, pessoalmente, vendo tudo isso? Espero que tu esteja bem na tua casa, mas como que tá, assim, a situação, o cansaço físico e mental enfrentando essa tragédia? Tá bem complicado. A gente tá indo dormir 4 horas da manhã. Ontem fiquei aqui no Menino Deus até as 2, fui largar um amigo lá na Ípica. Cheguei em casa, era 4 horas da manhã, tomei um banho, era 8 horas, a gente já estava na atividade. Hoje demorou um pouco mais a sair, porque a gente teve que fazer manutenções no Jeep, porque eles não estão aguentando mais, são 5 dias sem desligar, então a força vem mesmo da população. No momento que a gente retira um idoso, uma criança, que eles vêm, nos agradecem, nos dão a motivação para continuar trabalhando. Graças a Deus, a casa, o momento que a gente vive, graças a Deus está tudo certo, com nossos familiares, com nossos amigos que estão ajudando, e agora a gente está querendo ajudar o próximo. Foram muitas pessoas resgatadas. Ontem a gente tem mais ou menos um número de 3.000 a 4.000 pessoas resgatadas do bairro Maitá, isso também no dia anterior. Então é muita gente que a gente está conseguindo resgatar, graças ao pessoal do Jeep, graças ao pessoal do barco, graças ao pessoal do jet ski, graças ao pessoal do bote, graças ao pessoal do colchão inflável, todos esses que estão junto a nós. Então, graças ao povo gaúcho. Graças ao povo gaúcho, essa que é a verdade. Então, a união está fazendo muita força, fazendo muita diferença, e as mensagens não param de chegar no nosso Instagram. O pessoal da empresa, muita mensagem dando força. A gente só pede que orem por nós, que orem pela nossa saúde, que orem pela saúde do nosso equipamento, para a gente continuar trabalhando. A gente não vai desistir até o último momento. A gente vai continuar nessa luta incessante para ajudar o próximo. Maurino. Palavra do voluntário aqui, qual é o seu nome? Guilherme Celistre. Pede o Instagram deles aí, do grupo deles. O Instagram, divulga o Instagram aí. O Instagram, os principais hoje que a gente está fazendo como rede de apoio é a Repasse Auto RS, que está aqui. Como é que e meu amigo Autoglass, que está lá. No boné dele ali, ó, Repasse Auto RS. E o amigo aqui, o Autoglass. Autoglass. Bacana, obrigado, Mauri, agradece aí, transmita aí. Base de apoio à loja SRV Automarcas em Gravataí, fazendo como base de apoio a Autoclass, recebendo mantimentos e fazendo a distribuição. Então a gente faz os resgates durante o dia e no final do dia a gente sai pra rua para levar água, marmitas, lanche, material de higiene. Então ontem a gente fez bastante coisa, graças a Deus. Chegamos do Maitá via 118, demoramos aí 3 horas para entrar dentro de Porto Alegre. Depois chegamos, trocamos de roupa, enchemos as caminhonetes, os Jeep de novo e fomos para entrega
aqui no Menino Mauri. Deus. Fomos na SET, fomos na Auxiliadora aí para ajudar o pessoal. Muito obrigada, Guilherme. Obrigado. Mauri, obrigado aí Aqui, pelo William, palavra bate-papo. Desculpa que a gente está Nada. com o tempo realmente muito estourado, mas parabéns aí. Transmita o nosso agradecimento a todos esses jipeiros, a todos esses voluntários que dão nesse trabalho incansável. Obrigado aí pela tua entrada, tá bom, Mauri? Força, e a prioridade é sua aqui na comunicação.